Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso espaço de estudo de língua portuguesa. Na última aula, nós tratamos de um assunto que ele também pertence ao domínio da sintaxe, a concordância nominal. Nesta aula, nós trataremos sobre a concordância verbal, que não é nada menos que, assim como a concordância nominal, a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Se você não viu as primeiras aulas de introdução à sintaxe, os nossos conceitos básicos, ou seja, os termos essenciais, integrantes e acessórios, não assista essa aula ainda, tá bem? Volta nesse conteúdo, assista essas aulas, faça as tarefas, recupere esse tempo perdido e venha até aqui. Porque esses conhecimentos que vocês vão construindo no decorrer do curso, eles vão ser necessários agora para poder fazer essa atividade, tá certo? Para vocês poderem entender como funciona a concordância verbal, tá bem? Então, se você não fez essas aulas, volta lá, recupere esse conteúdo e vem aqui para aprender. Beleza? Vamos começar então. Concordância verbal, pessoal, ela é praticamente a mesma coisa que a concordância nominal, só que agora ela não se refere a nomes. Ela se refere a verbos, certo? A concordância verbal, ela é a concordância em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo, certo? Vamos ver uns exemplos de concordância verbal, como aqui, eu viajei, no caso o meu verbo, ele está sofrendo essa concordância para concordar com o meu sujeito aqui, que é eu. No caso, ela viajou, o meu verbo muda a desinência, a conjugação em que ele está, para concordar com esse ela. Nós viajamos, ele já muda de novo, e eles viajaram, ele já muda de novo também. Tudo isso para acompanhar o meu sujeito gramatical, certo? Não sabe o que é um sujeito? Pessoal, volta no nosso curso introdutório de sintaxe e revisita esse assunto, tá certo? Vamos à regra geral para a aplicação da concordância verbal. O verbo, ele concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito da oração, tá? Não sabe o que é um núcleo do sujeito? Volta no curso de sintaxe, tá? Como eu disse no início do vídeo, para a gente entender a parte de concordância, é preciso que a gente já tenha superado os degraus anteriores da sintaxe, tá? Porque senão é a mesma coisa da gente começar a construir uma casa pelo teto. Não vai dar certo, tá? A gente precisa fazer os alicerces primeiro, subir as paredes, para depois fazer esse teto. Se a gente começar montando um teto no chão, não vai nem ter como continuar, tá certo? Façam essa base teórica antes, para depois poder chegar até aqui e usar isso aí nos textos de vocês, tá? A regra geral é a seguinte: o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito da minha oração, certo? No caso, vamos aos exemplos. A fama de suas inumeráveis aventuras corria o mundo. No caso aqui, o meu sujeito é a fama e o meu verbo é o verbo correr. No caso, a fama, o meu verbo vai acompanhar esse a fama e conjugá-lo de forma que ele fique concordante, certo? Eu não poderia dizer, por exemplo, a fama de suas inumeráveis aventuras corriam o mundo. Por que eu não poderia dizer isso? Porque o meu sujeito aqui está singular, certo? Então eu tenho que deixar o meu verbo no singular também. Ele concorda com o núcleo do sujeito. O meu núcleo do sujeito é um núcleo simples, certo? Um sujeito simples. Pai e filho estavam apreensivos com a cirurgia da matriarca. Meu sujeito aqui é pai e filho. Eu tenho dois núcleos, tenho um sujeito composto. Se eu tenho sujeito composto, o meu verbinho ele vai se tornar plural para acompanhar esse sujeito composto, certo? Dois ou mais. Então, como vai ficar? Pai e filho estavam apreensivos com a cirurgia da matriarca. No caso, eu não poderia dizer pai e filho estava apreensivo com a cirurgia da matriarca, certo? Eu tenho que flexionar em número, tá? Existirão outros mundos como o nosso? Aqui, no caso, o meu sujeito é mundos. O que vai acontecer o meu verbo? Ele vai concordar. Existirão outros mundos como o nosso? Certo? Vamos ao próximo. Os professores acharam por bem adiar a prova. Tenho um sujeito simples, um núcleo só, mas esse sujeito está no plural. O que vai acontecer? O meu verbo vai concordar com ele. Então, ele vai pro plural também.
Os professores acharam por bem adiar a prova. Não, os professores achou por bem adiar a prova, tá? Por mais que a gente use essas variantes no dia a dia, pessoal, não é muito adequado a gente ficar escrevendo elas, tá? Porque o texto escrito, ele é mais sistematizado do que a nossa fala. A nossa fala é um pouco mais fluida. E quando a gente vai escrever um texto, a gente não pode escrever da mesma forma que a gente fala. Porque a gente tem um interlocutor nesse texto, tem a pessoa que vai ler o nosso texto. E para que não haja ambiguidade, não haja confusão, para que a gente alcance uma variante um pouco mais padrão dessa norma, para a gente não sofrer preconceito, porque as variantes menos prestigiadas, elas sofrem preconceito sim, e para que a gente não seja vítima de preconceito, para que a gente possa alcançar esses ambientes que exigem uma variante um pouco mais formal, é essencial que a gente saiba usar as formas padrões, tá bem? Vamos ao próximo. O relógio bateu 10 horas. O relógio, nosso sujeito aqui, o nosso verbo vai concordar com esse meu sujeito. Sujeito, o relógio bateu 10 horas. Se eu tivesse mais de um relógio, seriam bateram. Como aqui, nesse exemplinho. Bateram 10 horas no relógio. Meu sujeito aqui é horas, um sujeito simples, mais plural. O que vai acontecer? O meu bateram vai flexionar em número também, certo? Vai ficar bateram e não bateu, como no exemplo anterior. Quem está batendo a porta? Nosso sujeito aqui é quem. O nosso verbo vai concordar com esse quem, certo? Concordância da regra geral, pessoal, da concordância verbal, é isso, tá? Não tem muito segredo. Prestem atenção no núcleo do sujeito, que esse núcleo ele vai dizer pra gente como esse verbo tem que funcionar, tá certo? Vamos aos casos específicos, porque assim como na concordância nominal, a concordância verbal também vai ter bastante caso específico, tá certo? Vamos ao primeiro. Se o substantivo coletivo é seguido de um adjunto adnominal no plural, admite-se a flexão no singular ou plural. Não sabe o que é um adjunto adnominal? Tá, meu Deus, professor, que diabo que é isso? Não sabe? Volta lá no nosso curso de sintaxe, os conceitos básicos, e retoma esse conteúdo, tá certo? Porque é muito importante. No caso desse substantivo coletivo, coletivo do quê? De gente, multidão, coletivo de lobo, alcateia, certo? Se ele tiver seguido por um adjunto adnominal no plural, ele vai admitir a flexão desse meu verbo no singular ou no plural, independe, tá certo? Como aqui. A multidão fugia da polícia. O meu verbinho aqui tá no singular, tranquilo, né? Próximo exemplo. A multidão de grevistas fugia da polícia. Esse de grevistas tá funcionando como o meu adjunto adnominal no plural, tá? Mas independente dele, eu posso continuar usando o meu verbo no singular, tá certo? Eu posso usar tanto a multidão de grevistas fugia da polícia, quanto a multidão de grevistas fugiam da polícia. Independe, tá? Não fica errado. Justamente por essa questão de ser seguido por um adjunto adnominal no plural, tá certo? Aqui é o meu próximo exemplo. Um bando de moleques brincava no jardim. Tem meu adjunto adnominal, que é de moleques, trazendo informação nova a esse bando. E o meu verbo, o que vai acontecer com ele? Eu posso deixar ele no singular, tranquilo, correspondendo a um bando. No caso, um bando de moleques brincava no jardim. Ou posso corresponder esse meu verbo ao meu adjunto adnominal e colocar ele no plural para acompanhar o meu adjunto, tá certo? Um bando de moleques brincavam no jardim, tranquilo? Independe, pode usar os dois, só que justamente nessa questão de ser seguido por um adjunto adnominal no plural, tá certo? Tá bem, pessoal, não é para todo tipo de caso, não. Vamos ao próximo exemplo. Pronome relativo que. O verbo estabelece concordância com o antecedente do pronome, certo? Qual que é o meu antecedente aqui? Sou eu. No caso, sou eu que quero, o meu verbo vai concordar com esse antecedente. No caso, sou eu. Próximo exemplo. Somos nós que queremos. Temos o pronome aqui. Vamos voltar para trás. O que está antecedendo esse pronome é somos nós. Primeira pessoa do plural, o que vai acontecer com o meu verbo? Ele vai acompanhar também, ele vai flexionar. Queremos, então somos nós que queremos, não somos nós que quer. Entende? Ele vai flexionar, ele vai se conjugar de acordo com esse antecedente desse pronome.
São eles que querem. Temos nossos são eles aqui como antecedente. Meu verbo acompanha. Tá bem? Pronome relativo quem, certo? O verbo estabelece concordância com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Aqui temos um exemplo. Sou eu quem quero, certo? Ou eu posso dizer simplesmente, sou eu quem quer, tá certo? Não tem problema nenhum, não tem diferença. Vocês não vão estar transgredindo a norma culta desse jeito, tá? Vamos à concordância com a maioria, a maior parte e a metade. Preferencialmente, o verbo estabelece concordância com a terceira pessoa do singular. Contudo, o uso da terceira pessoa do plural é igualmente aceitável, certo? Aqui é muito parecido com a questão dos coletivos, como a multidão de meninos quer, no caso, uma multidão de meninos querem, certo? Aqui nós temos a maioria das pessoas quer. Também a gente pode usar sem problema, a maioria das pessoas querem, tá certo? A gente não vai estar errando ao escrever desse jeito. A concordância verbal com um dos que. O verbo estabelece sempre concordância com a terceira pessoa do plural. Por quê? Um dos que ouviram. Então, meu verbo vai flexionar para a terceira pessoa do plural. Um dos que estudaram, certo? Um dos que sabem. Sempre o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Vamos a um nenhum e nem outro. O verbo pode estabelecer concordância com a terceira pessoa do singular ou do plural sem problema nenhum. Ele pode usar as duas formas, certo? Nenhum nem outro veio ou nenhum nem outro vieram, sem problema nenhum. Vamos à concordância com a partícula apassivadora se. O verbo estabelece concordância com o objeto direto, certo? A gente viu que é o objeto direto na nossa introdução à sintaxe no predicado verbal, que apesar de ele ser um termo integrante, a gente viu isso junto nos termos essenciais quando a gente estava falando de predicado. Estabelece concordância com o objeto direto, que assume a função de sujeito paciente. Não sabe o que é sujeito paciente? Volta lá e vê o agente da passiva nos termos integrantes, tá bem? Podendo ficar no singular ou no plural. No caso, vende-se casa ou vendem-se casas. O meu verbinho vai concordar com essa minha partícula passivadora ou nosso sujeito paciente. Infinitivo pessoal. O verbo no infinitivo ele sofre flexão sempre que houver um sujeito definido, tá? Sujeito definido, não indefinido. Quando se quiser definir o sujeito, quando o sujeito da segunda oração for diferente da primeira. Como é que isso vai ficar? É para eles lerem. Ou acho necessário comprarmos comida. Eu vi eles chegarem tarde, tá certo? O verbo no infinitivo ele vai sofrer flexão sempre que houver um sujeito definido. Vamos à concordância com o verbo ser. O verbo estabelece concordância com o predicativo do sujeito. Vimos o que é o predicativo do sujeito no nosso predicado nominal no início dos nossos estudos sobre sintaxe, certo? Ele vai estabelecer concordância com o predicativo do sujeito, podendo ficar no singular ou no plural sem problema nenhum, certo? Isto é uma mentira. Isto são mentiras. Através do meu predicativo, ele vai me dizer a forma que esse verbo vai ficar, certo? Quem é você? Quem são vocês? Verbos impessoais. Haver e fazer. Pessoal, isso aqui é o que gera muita confusão na hora de escrever, porque a gente não sabe se a gente acompanha os nossos nomes aqui ou se a gente larga sem flexionar. Causa muita confusão. Os verbos impessoais, pessoal, eles são aqueles que não admitem sujeito, certo? E sem admitir sujeito, ele vai ficar na nossa forma neutra, ele vai ficar no flexionado, eles vão ser flexionados na terceira pessoa do singular. Quando a gente tem o verbo haver e fazer, no sentido de ideia de existir ou de ideia de tempo decorrido, o verbo haver ele é impessoal. Logo, o verbo vai ficar no singular. No caso, há uma cadeira vaga no refeitório, certo? Com o sentido de existir. Ou, há 10 dias não faço exercícios físicos.
certo? Como tempo decorrido. Por mais que 10 dias esteja no plural, eu não vou flexionar esse meu verbo, ele vai ficar no singular sem problema nenhum, certo? Da mesma forma que o fazer no sentido temporal, de tempo decorrido, ou de fenômenos atmosféricos, é impessoal. No caso, eu poderia dizer, faz 10 dias que não faço exercícios físicos. Eu não poderia dizer, fazem 10 dias. Por quê? Porque ele está funcionando de uma forma impessoal, certo? Ele não tem sujeito aí. Se ele não tem sujeito, vai ficar na terceira pessoa do singular. Certinho? Aqui a gente tem mais uns exemplinhos de como vai funcionar o faz. Faz 10 dias que não faço exercício físico, como a gente viu. Nesta época do ano, faz muito frio, certo? Quando a gente tem uma locução verbal, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer exigem que o auxiliar fique na terceira pessoa do singular, certo? O exemplo é, deve haver uma forma de amenizarmos esse problema. Nosso haver, terceira pessoa do singular. O exemplo com fazer. Vai fazer 10 dias que não faço exercícios físicos. Eu não poderia dizer vão fazer 10 dias, certo? Ele vai sempre ficar na terceira pessoa do singular. Pessoal, nossa concordância verbal é isso aí. Tranquilo, né? Sobrou alguma dúvida? Vem aqui nos comentários, na descrição. Acesse o nosso e-mail, manda sua dúvida que a gente te responde, tá? Do mesmo jeito que nós temos uns exercicinhos no Drive para vocês fazerem. Façam os exercícios e me enviem para correção, certo? Esses exercícios a gente vai fazer uma interação com a matéria de leitura e produção de texto, certo? Vocês vão pegar uma das redações que vocês fizeram para a professora Carol e vão procurar neles se eles têm erros de concordância nominal e concordância verbal. Vocês vão procurar e vão me explicar embaixo por que esse erro de vocês é considerado um desvio, esse uso de vocês, certo? Vão mandar para mim, eu vou ver se está corrido, se está certinho e vou enviar para vocês de volta, certo? A nossa aula fica por aqui. Muito obrigada pela atenção e até mais. Um abraço.